Passaremos agora a compor a nossa sala de visitas e, para tanto, convidamos Ricardo Ruffo, por gentileza, que vou ler aqui um breve currículo do professor Ricardo Ruffo, que é sócio e diretor de inovação da Design Ecos, administrador de empresas com extensões em escolas renomadas, como a MIT e a Berkeley. Possui especializações em inovação social na School of Visual Arts, nos Estados Unidos, e Design Thinking pela Day School, na Alemanha. É especialista em inovações de impacto social, atuando atualmente para consolidar a disciplina no Brasil por meio de cursos e palestras. É co-criador do primeiro curso de extensão em inovação de impacto social pelo Centro de Inovação e Criatividade da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Convidamos também, para que componha a sala de visita, Edvar Gert, assessor da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Convidamos também a Amina Assad, aluna do curso de Inovação Social da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor Ruffo, a palavra é sua. Bom, gente, gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizar. Eu acho que essa iniciativa eu acho muito bacana. O que eu vou falar um pouquinho com vocês, tentar um pouco mostrar para vocês os caminhos que a gente vem tentando trabalhar no mercado e agradecer ao Pepe, ao Álvaro, obrigado pela oportunidade, obrigado por todos aqui, os que estão assistindo a gente online. Como eles falaram, meu nome é Ricardo Ruffo, eu sou cofundador da Design Ecos junto com a Juliana, minha sócia está aqui também, se vocês quiserem bater um papo com ela. Eu vim falar com vocês uma perspectiva nova. Só que antes de eu falar dessa perspectiva, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tudo que o homem imaginou, ele conseguiu criar. Ele pensou que ele poderia chegar mais perto do céu. Vou ter que ficar aqui, eu acho. Ele imaginou que ele poderia ficar mais perto do céu. Ele criou a roda gigante. Ele imaginou que ele poderia andar sobre as águas e criou as pontes. Imaginou que poderia voar e criou os aviões. Então, tudo que a gente imaginou, a gente consegue. Tudo que a gente ainda imagina, a gente consegue criar. É um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. Para entender isso, é importante entender essa era da abundância que a gente vive. Abundância do quê? De tudo. De produtos, de serviços, de tecnologia e até de conhecimento. E como utilizar tudo isso. Quando a gente fala a era da escassez e a era da abundância, a escassez a gente está falando o seguinte: lembra da época do ouro ou da época de Van Gogh, onde o quadro que a gente tinha era único, exclusivo, era raro, a cópia não valia nada, a abundância não valia nada. Então, a escassez era valorosa, ela valiosa naquela época. Antigamente isso. Agora, a abundância é que tem valor. Olhem o exemplo do Facebook, que acabou de comprar o Instagram. $1 bilhão, 35 milhões de usuários e nenhuma linha de receita. Como que você mede o valor de uma empresa que não tem linha de receita? Então, esses novos pensamentos, essa nova dinâmica, esse novo contexto que a gente está inserido, está mudando as coisas um pouco como a gente vê. E é isso que daqui que eu começo a falar com vocês, que é um pouco do tema da nossa palestra, que é a inovação social. E 3 definições bem bacanas que eu gosto sobre inovação social, que são as novas ideias, que sejam produtos, serviços, modelos de negócio, que simultaneamente atendem às necessidades sociais e criam novas relações sociais e colaborações. Pegando um pouco o gancho do Aguni, que ele falou das relações sociais e colaborações, vocês vão entender o porquê que a gente trata a inovação social como talvez um novo paradigma para a gente trabalhar junto com as empresas, governos e a própria sociedade. Uma outra definição bem bacana é a inovação social pode ser um produto, um processo de produção ou tecnologia, assim como a inovação em geral. Mas também pode ser um princípio, uma ideia, uma peça de legislação, um movimento social, uma intervenção ou alguma combinação deles. E uma outra definição que eu acho bem bacana, que eu acho que é o que mais representa o significado de tudo isso, que o termo inovação se refere a mudanças na forma como os indivíduos ou comunidades agem para resolver um problema ou para gerar novas oportunidades. E é daqui que eu começo a falar com vocês. Como que a gente
faz isso e por que agora a inovação social está se tornando o que está se tornando. Cursos de especialização lá fora, MBAs, pós-graduação, cursos de extensão. A gente teve essa oportunidade de montar, eu e a Juliana, o primeiro curso de inovação social do Brasil, que eu acho que vale a pena, os alunos vão compartilhar. A gente está indo para a 3ª edição esse semestre. E por que agora, gente? Por que inovação social agora que a gente está falando? Para entender isso, é super importante entender as eras que a gente veio. A era agrária, a era industrial, a era do conhecimento e essa era social que está emergindo. E aí você olha para a era a industrial e a era agrária, ela ajudou muito a era agrária a desenvolver os processos, a tecnologia, e o conhecimento vem suprindo essa necessidade na era industrial. Só que a era social que surge, a gente acaba não entendendo. O que acontece é que a gente vive esse constante choque entre a era industrial e a era do conhecimento. Só que a gente já está entrando numa outra era, um outro momento de relações, e a era industrial e a era do conhecimento, pensada e criada lá atrás, Henry Ford, Adam Smith, processos estabelecidos há 200, 300 anos atrás, ainda imperam na nossa realidade. Outra coisa que é importante entender é que tudo que a gente faz de mal para a sociedade volta para a gente como empresa, como governo, e o contrário também é verdade. Tudo que a gente faz de bem também volta para a nossa empresa. Por exemplo, a crise de 99, da bolha da internet. Tinham milhares de empresas na Nasdaq, em Nova York, cadastradas, registradas, sendo negociadas, e do dia para a noite elas se evaporaram. Enron, 2002, mais de 100 mil empregos, por causa de uma fraude no balanço. Não leva só a Enron para o buraco, como a Arthur Andersen é uma das 4 maiores consultorias. Alguma coisa está acontecendo, né, gente? Não satisfeitos, Lehman Brothers, em 2008, com a última crise que a gente ficou sabendo, uma crise mundial, sistêmica, financeira, uma crise talvez de ética, de moral, não de problemas financeiros mesmo, onde o processo, os produtos apresentados por eles não eram verdades, não eram verídicos, e eram negociados produtos que não tinham sentido, produtos podres. Então, o que a gente quer falar para vocês aqui é o seguinte, que a inovação social não basta mais a gente ficar pensando só em inovação, vamos inovar, vamos fazer diferente, e não pensar o impacto que a gente tem na sociedade. Não adianta a gente querer crescer, não adianta a gente querer mudar, sendo que o impacto social que a gente tem na sociedade não é pensado. Todas essas crises que vocês estão vendo, que eu acabei de mostrar para vocês, essas e outras, são os reflexos das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. O modelo industrial não nos serve mais só para criar o novo que a gente está pensando. O modelo industrial, onde os processos super bem definidos, se você extrai, produz e entrega, gera o consumo, não é mais sustentável. O curto prazo, que a gente está acostumado, tudo para ontem, a grande quantidade de produtos e serviços oferecidos no mercado, os resíduos que cada empresa, agora a gente tem a lei dos resíduos sólidos aí que tá empurrando todo mundo. O que a gente vai fazer com tudo isso? E não é só as empresas, gente, não é só o modelo industrial, as escolas também. Quem disse que esse modelo que eu estou falando aqui para vocês, eu falando para 50 pessoas, é o melhor modelo? Há 1000 anos esse modelo é feito. A escola é a universidade, de unicidade, de uma cidade só. Existe um conceito que está sendo trabalhado que chama multiversidade, que eu acho que vale a pena vocês pesquisarem. As escolas são a mesma coisa. Entra em produção em massa o aprendizado. Quem disse que todos nós somos iguais? Como se todos nós fôssemos máquinas. E os governos? Os governos tentam entender isso aqui. Ocupai, ou até uma coisa mais próxima à nossa, o churrasquinho de gente diferenciada em Higienópolis, que mobilizou milhares e milhares de pessoas. A Rede Globo foi lá e perguntou quem é o líder disso aqui, e ninguém sabia responder. E as redes estão se formando sem líderes. Por que isso está acontecendo? A gente já parou para pensar? Gente, por que Brasil? Porque nós estamos chique agora, né? Nós estamos na moda agora, o brasileiro está na moda. Nada mais, nada menos, porque hoje é a 7ª maior economia, a 6ª maior economia do mundo, e a previsão para 2025 é que a gente se torne a 5ª maior economia do mundo. A gente teve recentemente na Alemanha, parece que a gente vem de outro planeta, gente.
uma percepção diferente do todo. Assim. Vocês acham que a gente é de outro mundo. E a gente está na moda, tá chique, vamos aproveitar esse momento. Só que aí a gente olha para esse dado aqui, de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está colocado como 73 como um todo. Quer dizer, nós somos milionários, somos ricos, a quinta maior economia, uma potência mundial, e o nosso desenvolvimento humano, a gente está lá embaixo. O que a gente acredita, que eu quero colocar para vocês, é que o Brasil ele tem uma pressão positiva para a gente poder criar essas inovações sociais. Elas proporcionam essa pressão saudável para a gente buscar essas inovações sociais. E por que não usar esses problemas e enxergar como oportunidades? Por que não? A chuva de São Paulo não poderia ser uma oportunidade de negócio para alguém, de inclusão para alguém. Para entender isso tudo, a gente precisa entender essa revolução social, essa era social que a gente estava falando lá no começo. A gente passou pela era agrária, depois a era industrial, depois a era do conhecimento e agora uma era social, que é uma revolução social. A gente está vivendo uma revolução social que poucos estão entendendo, estão entrando. Um ser humano do século XXI que é diferente, que compra, consome, escreve, fala diferente. A gente se relaciona de forma diferente. E é esse momento de transição. Transição por quê? Para um mundo gigante, um mundo local, sem conexões, para um mundo pequeno, próximo, todo localizado, glocalizado, que eles falam. Onde a velocidade e a superconexão é o que impera. 2 exemplos. Google, há 20 anos atrás, não existiam na nossa cabeça. Facebook, muito menos. Hoje essas empresas imperam. O Google tem quase 1 bilhão de usuários. Você tem noção do poder disso? É muito mais que o Brasil inteiro. Olha só a velocidade das coisas como aumenta, gente. E como a gente esquece, às vezes, de olhar para o todo, dar um passo para trás e enxergar o todo. O rádio, para alcançar 50 milhões de pessoas, levou 38 anos. A televisão, 50 milhões de pessoas, levou 13 anos. A internet, para atingir os mesmos 50 milhões de usuários, levou só 4 anos. E a gente olha para o Facebook, atingiu 50 milhões de usuários só em 2 anos. Dá para entender essa era, essa revolução que está surgindo, que está emergindo? E aí tem um dado muito interessante do Duncan Watts e do Stanley Milgram, uma pesquisa que mostra os 6 graus de separação entre as pessoas. Entre nós aqui, a gente consegue chegar a qualquer pessoa a partir de 6 graus de separação. Entre 6 pessoas eu consigo atingir quem eu quiser. Vocês duvidam? Eu fui atrás, talvez minha sócia nem saiba que ela está aqui, entrei no LinkedIn dela e procurei, será que ela conhece alguém? Coloquei Barack Obama. Olha lá o número, a distância que ela está do Barack Obama. 3 graus, 3 contatos. Isso é a prova que os 6 graus de separação está acontecendo, gente. Então, como que a gente sobrevive, vive e começa a projetar soluções não com base no velho, mas com base no novo, num mundo super conectado, numa sociedade em rede que está emergindo e a gente não sabe o que está acontecendo. E rede, quando a gente está falando em rede, a gente não está falando de Orkut, Facebook ou Twitter. A gente está falando rede de relações, interações entre as pessoas. E o que essas interações geram? E eu acho que é muito bacana essas iniciativas que estão feitas. O Inova Day, por exemplo, que é uma iniciativa de interação que gera e está gerando até, surpreendentemente, outras possibilidades, até para vocês, provavelmente, estão se espantando com a possibilidade dessa abertura que está sendo dada. E essas interações geram novas soluções, geram novas formas de pensar, novas interações entre vocês, que antes eram fechadas, eram cartesianas, porque o modelo industrial era um processo, era uma coisa fechada. Para entender rede, é super importante entender esse gráfico aqui. Paul Baran criou isso aqui para o governo americano, foi uma encomenda do governo americano, para proteger os pontos de comunicação durante uma guerra. E eles descobriram que, no ponto centralizado à esquerda, que vocês estão vendo aqui, se você destruir o centro, você acaba com toda a malha, com toda a rede. E para você falar com o Zezinho aqui e falar com o Joãozinho ali, você precisa passar pelo centro sempre. E o que ele sugeriu? Ele falou, em vez de eu fazer um central, vamos fazer mini-centros, mini-centrais, e vamos colocar essas centrais espalhadas, o que dá uma maior sustentabilidade para o modelo.
Então, para esse cara falar aqui, eu preciso falar com esse chefe, o Joãozinho para falar com o chefinho, para falar com o chefão, para falar com o chefinho, para falar com... Isso aqui são nossas empresas, a nossa hierarquia. Só que ele também descobriu que a mesma malha aplicada com interações e conexões de forma diferente possibilita interações entre os nós, o que possibilitam gerações de ideias diferentes, percepções das coisas diferentes. Então, só para vocês entenderem, a gente tira os pontinhos, observem que os pontinhos estão no mesmo lugar. Estão vendo? A interação, os nós de conexão estimulados de forma diferente, possibilitam interações de forma diferente, ideias diferentes, conexões diferentes. Então, gente, rede, quando a gente está falando de rede social, botem na cabeça que não é rede internet, Orkut, Facebook. Rede é isso. Isso é rede. Rede social existe há milênios, desde que o ser humano é humano, desde que é conhecido por ser humano. E a gente interage entre si para gerar novas possibilidades. Por empatia, a gente colabora, e isso é um pouquinho que eu vou falar da prática com vocês. Olha só esse gráfico interessante. Queria agradecer ao Oswaldo Oliveira pelo gráfico, que ele cedeu esse gráfico para a gente, que é muito bacana. Aqui mostram, descentralizados, são quase todas as instituições, organizações que nós criamos, que são artificiais. Tudo isso é artificial, desde ONG a igrejas, a partidos, a sindicatos, as escolas, as associações, os próprios governos, a gente tem processo descentralizado. E as ditaduras insustentáveis, a gente sabe que são insustentáveis. Mas as pessoas, elas vivem de forma distribuída. A gente vive naturalmente de forma distribuída. E o padrão distribuído, ele é o único padrão sustentável de uma sociedade que a gente vive hoje. Existe um equilíbrio, não é o 100% distribuído que eu estou falando, mas existe um equilíbrio entre o menos descentralizado e um pouquinho mais distribuído, e esse balanço, esse equilíbrio que gera as possibilidades novas para a gente melhorar todas as instituições que estão ao nosso redor. Aqui tem um vídeo que eu vou passar para vocês, que chama The Corporation. É um livro que fala um pouco por que e como nós criamos essas instituições artificiais que são hoje. É bem interessante, que vale a pena estar aberto no Facebook, no YouTube. Vamos lá. What is a corporation? It is, under the law, a legal person. These are a special kind of person who have no moral conscience, designed by law to be concerned only for their stockholders. I just can't be personally responsible. Maybe you better incorporate. There are companies that make our lives better, and that's a good thing. The problem comes in the profit motivation. Liz Claiborne jackets, $178, and the workers were paid 74 cents. Nike assigns a time frame, 6.6 minutes to make the shirt. That means the wages come to 0.3% of the retail price. Of course they make a profit, and it's a good thing. In our search for wealth and for prosperity, we created something that's going to destroy us. I never gave a thought to what we were taking from the earth. I didn't have an environmental vision. In devastation, there is opportunity. When the September 11th situation happened, the first thing you thought about was, well, how much is gold up? You can manipulate consumers. Is it ethical? I don't know. But our role is to move products. It's always going to be there, so you may as well have faith in it. There are those who intend that one day everything will be owned by somebody. Within less than 10 years, a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species. I said, you know, this is news. This is stuff people need to know. And he said, we just paid $3 billion for these television stations. The news is what we say it is. Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system. Does there need to be some measure of accountability? Yes. And I think the business community recognizes that. Okay, guys, enough bullshit. Esse filme é bem bacana, que mostra um pouquinho por que as instituições se tornaram tão artificiais e o caminho que a gente levou nos últimos 100 anos de empresas. Empresa é uma coisa recente, gente. Por isso que eu acho que talvez agora a gente tende a voltar um pouco à época do artesão, um pouco à era da interação, e essa era social que emerge agora, onde a gente precisa das interações. A prova disso é o Facebook, o Twitter, que estão bombando, e a gente necessita dessas interações. O ser humano precisa dessas interações. Então,
queria terminar essa primeira parte da minha apresentação falando o seguinte, que as empresas inovam principalmente para o retorno sobre o investimento. A sociedade deveria investir para inovar, para inovar para o retorno social e de transformação. A Europa enfrenta desafios sem precedentes. Isso exige colaboração, que é o que o Aguni falou, respostas cruzadas com os negócios, comunidades de políticas públicas, que de certa forma é o Telos, que está presente aqui, educadores, prestadores de serviços públicos, financiadores e ONGs, e a sociedade em geral como um todo. Olha só, um dado interessante, em 2010, Barack Obama aprovou um fundo de 50 milhões de dólares só para inovação social, só para voltado a ações de inovação social. Em 2008, o Gordon Brown, na Inglaterra, aprovou também 37 milhões de libras para um fundo voltado para empresas sociais, para gerar inovações que tenham impacto social e tenham essa preocupação com o todo. Então, gente, inovação social é uma nova maneira de pensar, agir e enxergar todo esse contexto que está na nossa frente. Para exemplificar tudo isso, eu trouxe 2 exemplos bem bacanas. Um deles é o Tom Shoes, não sei se vocês conhecem, hoje é só Toms, não é mais Shoes, vocês vão entender por quê. Tom Shoes é uma empresa, é um americano que foi para, ele é um jogador de golfe, de polo. Ele foi para a Argentina jogar, ele viu que aquela comunidade que ele estava jogando tinham crianças carentes que não tinham acesso ao sapato e morriam por causa do sapato, porque eles pegavam doenças andando descalços. E ele voltou para os Estados Unidos pensando, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas crianças. E ele voltou e criou a Tom Shoes, que é uma empresa bem bacana que ele traz o conceito de 1 para 1. Onde cada sapato que eu vendo, eu dou o mesmo par de sapatos para uma comunidade carente que tem a necessidade de utilizar o sapato. Ou seja, aquele sapato tradicional, bacana, que vocês compram, o mesmo par, ele é produzido e doado para uma outra comunidade, onde uma criança deixa de morrer porque ela não pega a doença pelos pés. Isso é uma iniciativa bacana. Tem um vídeo, eu peço desculpa porque está em inglês, bastante referência está em inglês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai... Isso foi uma iniciativa bem bacana, que ao longo de 5 anos teve muito sucesso. E preocupados com o segundo passo que eles iam dar, eles começaram a se perguntar, e abriram para a sociedade perguntando o que deveria fazer, como eu deveria fazer, qual seria o próximo passo para Tom Shoes. Só os sapatos talvez não seja suficiente, vamos pensar 1 para outros modelos. E aí, como é um produto, de certa forma, virou uma moda nos Estados Unidos, os próprios atores e atrizes de Hollywood começaram a mandar vídeos em nome da Tom Shoes, colocando possibilidades e caminhos. E pessoas comuns como nós, mandando vídeos e falando, vocês deveriam fazer isso, aplicar isso para a educação, aplicar isso para a comida, aplicar isso, enfim. E eles decidiram o segundo capítulo dessa história, que é esse vídeo que eu vou passar, que é sobre visão. I think the number one question I've got over the past few years is what's next? When I thought about launching another product with the TOMS model, vision seemed the most obvious choice. There are 165 million people in the world who have visual impairment. 1% of the population is blind. Nepal seemed like a great opportunity. When we started this project, we knew nothing about saving or restoring vision. All we knew is that there was a great need. With TOMS, we always work with local nonprofits and NGOs to understand really what the need is in a community before we just go in and start giving. There is no reason for people
to be unnecessarily blind. Majority of blinding conditions in the developing countries are either preventable or curable, like 80%. I think what's really important to understand is just how powerful it is to help give sight to someone in need. 50% of the blind people are blind due to cataracts. It's also a condition which can be cured by surgery. With Tom's Eyewear, we are able to give someone the opportunity to wear a pair of shades knowing that there's a much greater purpose. With a simple pair of eyeglasses, the world comes into focus. When they see the stripes and those colors, it will be a reminder that they have impacted someone's life in a one-for-one way. Just this past September, we were able to give our 1 millionth pair of shoes to a child in need, and I can't wait for the day that we are able to say that we've given the 1 millionth person their sight back. Então, para cada óculos que você comprar, você dá acesso para alguma pessoa voltar a enxergar. Seja isso com um par de óculos, um óculos, um programa para curar essa coisa de visão. Enfim, são 4 programas que eles desenvolveram para impactar a vida dessas pessoas. Por que não essas soluções nas nossas empresas, no nosso governo? Uma outra possibilidade bem bacana que eu gosto muito é o Kiva, que, sabendo da necessidade das comunidades locais não terem acesso à grana, ele criou essa plataforma onde ele já emprestou, na época, que era em 2010, ele tinha emprestado 250 milhões de dólares e nós poderíamos doar, qualquer um de nós ainda podemos doar, pelo menos 25 dólares que vai para alguma comunidade local, essa pessoa utiliza esse dinheiro e depois ela devolve esse dinheiro para você. E você escolhe se esse dinheiro fica na plataforma, fica para o Kiva, fica para uma outra pessoa, ou você pode sacar esse dinheiro. Então tem um vídeo que exemplifica bastante também, dá para entender. Is Pedro, and this is Pedro's family. They live in Bolivia. Together they run a small family business, farming coffee beans, just like the ones you're drinking now. Pedro used to have 2 cows that helped him plow a field. One of the cows died of old age. That means Pedro can only plow half the amount he used to. That means Pedro can only sell half the amount of coffee beans he used to, and his income has been cut in half. Pedro now has just barely enough money to feed his family, and can't afford to buy a new cow. This is Kiva. Kiva is a website where people like you can lend money to people like Pedro. Say you decide to lend $25. Your $25 goes from you to Kiva to a microfinance institution near Pedro and is used to fund a small part of a loan that they've made to Pedro. When 100 people like you all lend $25, the loan is fully funded. With this loan, Pedro can buy a tractor and grow 10 times as many coffee beans as he did before. Pedro can repay his loan to you in no time. Once you get your money back, you can choose to relend it to someone else on Kiva or withdraw your money. And as simple as that, you've helped a family halfway around the world, and it didn't cost you a dime. 25 dólares, gente. Você empresta aqui, impacta uma comunidade que você escolhe do outro lado. Você pode sacar, ou você pode deixar para uma outra comunidade, para uma outra pessoa. Iniciativas como essa que a gente está falando de inovação social para construir um mundo melhor que a gente está buscando. E é disso que um pouco a gente vai tentar falar no momento do Poupa Tempo, na apresentação do Poupa Tempo, com o case da turma, que eu acho que é um caminho, que é uma primeira iniciativa que eu acho que vale a pena ser compartilhada. Aqui é um pouco da nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir com a nossa empresa, só para vocês entenderem, que vai de frente com o que o Aguni colocou aqui da abertura. O primeiro passo para a gente é a abertura. A gente se pergunta para toda e qualquer empresa, instituição que a gente toma contato com a nossa empresa, a gente fala o seguinte: qual a abertura que a sua empresa dá para a sociedade? Qual a receptividade que a sua empresa dá para a sociedade? E analisar a abertura possibilita N insights, N ideias para você interagir de forma diferente. Quando a gente analisa a abertura, se ela é muito aberta, muito fechada, a gente analisa também com quem ela interage. Será que tem pessoas que a gente interage que a gente poderia interagir mais ou menos? Ou será que tem pessoas que a gente não interage, que a gente deveria interagir? E não menos importante, a interação em rede aí que a gente está falando. Lembra da rede que eu falei para vocês no começo? Como que a gente interage com essa rede? Então, quão é aberta, com quem que a gente interage e como a gente interage. Então, essa história agora do tipo,
vamos criar nossa própria plataforma, vamos criar o nosso Facebook, vamos criar o nosso app. Gente, está tudo disponível, está tudo nas redes. Não percam tempo pensando em criar novas plataformas, novas soluções, mas pensem em criar novas interações que vão surgir novas possibilidades. E quais são os valores que permeiam o dia a dia para a gente gerar, quando essa abertura é dada, o propósito começa a surgir. Eu acho que essa iniciativa do Innova Day, por exemplo, começa a retomar uma interação com o cidadão que talvez foi esquecida no passado. Então, esse propósito do cidadão, dos alunos virem aqui e trazerem isso na prática, e apresentarem para vocês uma iniciativa super bacana para melhorar, não é a vida só do governo, mas também a vida deles. Tem um propósito por trás muito forte. E acordar todo dia e se perguntar por que nós acordamos e vamos trabalhar, por que a gente faz isso ou aquilo. Qual que é o propósito que está por trás disso? No momento que você sabe o propósito, o direcionamento que você quer dar na sua vida, você tem que ter noção da interdependência de sistemas. Qual que é a interdependência? De que forma o meu sistema é interdependente com o outro? Como eu impacto tudo isso? A minha ação vai representar alguma ação do outro lado, alguma consequência, algum impacto do outro lado? Mas eu preciso colaborar para isso construir. A partir do momento que eu gero abertura, a partir de um propósito, eu gero abertura, gero interação em rede com múltiplos stakeholders, automaticamente eu gero colaboração e interdependência de sistemas. Essa é a solução que a turma de sustentabilidade está procurando, gente, que é a interdependência e a colaboração. Então, antes de entrar nesse tema, eu só queria fechar falando que aquele comecinho lá que eu falei para vocês, que tudo que o ser humano criou, ele foi possível construir, tudo que o ser humano imaginou, foi possível construir. Então, vocês devem estar perguntando, tá, então como que vocês fazem isso? Como que é? Então, tá, eu já entendi tudo isso, ou talvez não entendi, mas como que é que faz? Então, esse é um pouco da nossa escola, a gente teve a oportunidade de estudar na Alemanha, Design Thinking, na escola chama de E-School, né, que é a escola irmã de Stanford, onde o processo de design ele não é o design estético, não é o design tangível que a gente vê, não é o carro, não é o celular, mas é o pensamento por trás do design, o que está por trás da tangibilização. Quando a gente olha um microfone como esse, a gente tem a tangibilização e por trás de tudo isso existe um thinking por trás, um processo, um planejamento, uma forma de pensar para chegar até a solução. E essa é uma das abordagens que a gente se utiliza para criar inovações de impacto social, que é um pouco que os alunos vão compartilhar com vocês, a Amina, a Renata, a Maria vão compartilhar um pouco com vocês sobre o case do Poupatempo, que foi bem bacana. Então, só para vocês entenderem, assim, eu vou tangibilizar só um pouquinho o conceito de Design Thinking, que é uma forma, a gente acredita muito nessa abordagem. O Design Thinking, para a gente, é uma abordagem prática para a solução de problemas complexos através de um olhar mais humano. Eu deixo de acreditar que essas ideias vão vir de dentro de uma sala como essa para ir para a rua, conversar com as pessoas e interagir com as pessoas. Vocês vão entender por quê. Primeiro, o Design Thinking é um integrador de disciplinas. Lembra na faculdade, quando a gente se formou, administração, psicologia, engenharia, advocacia, enfim. Nosso prédio tinha lá a faculdade, a gente não interagia com outras disciplinas. A psicologia não interagia com a administração. Às vezes, nem a economia tinha essa interação com a administração. E o Design Thinking ele olha de forma diferente para essas disciplinas, para o conhecimento. Ele traz esse T-shape que a gente fala, que cruza todas as disciplinas e traz um pouquinho de cada uma. Um pouquinho de cada um possibilita novas interações que possibilitam novas ideias, novas soluções para problemas antigos. O que sustenta uma abordagem como essa do Design Thinking? A própria abordagem, que eu vou passar o passo a passo com vocês, as equipes multidisciplinares. Aqui a gente tem uma equipe multidisciplinar, com vários conhecimentos, várias idades, vários backgrounds, e os espaços adaptáveis. Quão adaptável é o meu espaço, o meu dia a dia? Será que eu posso tomar posse do meu espaço? Isso é o que sustenta o Design Thinking, gente. Tá, então como começa? Tudo começa com empatia, gente. Não adianta falar para vocês, eu vou para o mercado e vou criar soluções. Antes de tudo, eu preciso gerar essa empatia, entender qual que é a necessidade do outro. Lembra que a gente está falando da inovação social no começo? Como que eu vou entender a necessidade do outro dentro do escritório, dentro de casa, ou pela internet? Tudo começa com empatia, uma pesquisa de empatia, se colocar no lugar do outro. A partir do momento que eu falo para vocês, gente, como aumentar as vendas do Google? Vocês não vão saber responder. Mas se eu falar para vocês, poxa, gente, estou chateado, estou desempregado e tal, o que vocês vão falar? Vocês vão falar, pô,
vai no Cato, vai ali, vai acolá, me dá seu currículo. Porque sou eu, Ricardo, falando, não é uma empresa falando. E a gente esquece que por trás das empresas tem pessoas. Então, quando você consegue gerar empatia pelas pessoas, você esquece toda aquela bagagem, aquele peso corporativo, institucional, e gera essa empatia. A empatia automaticamente gera o ser humano na colaboração, a colaborar e contribuir com o outro, fazer junto. Se você der espaço para a experimentação, que é experimentar novas possibilidades, isso fica muito poderoso. Então você se coloca no lugar do outro, você colabora e você experimenta novas possibilidades. Esses são os valores que permeiam o Design Thinking. E aqui está o processo. Eu quero deixar registrado, aproveitar que está gravando, que isso aqui não é um processo passo a passo, isso aqui é uma forma de pensar. Isso é um desenho gráfico, só para vocês entenderem o que está por trás disso. Isso aqui a gente chama de duplo diamante, que é um momento de divergência e convergência, onde você diverge de um problema, de um desafio, de uma oportunidade, de um entendimento de algo, e você converge num ponto de vista, e você diverge com as ideias, e você converge em soluções. Esse processo é iterativo, você aprende ao longo de todo o processo. Então vamos passar ele passo a passo só para vocês entenderem. Entendimento do problema. Bom, eu tenho um problema, quero aumentar minhas vendas. É sempre essa pergunta, batata. Sempre chega lá no escritório e fala, quero aumentar minhas vendas. A gente fala, tá, mas qual que é o real problema? E para qualquer entendimento nosso, tem que haver um desentendimento. É uma fase dura, porque para entender eu preciso desentender, preciso me desentender com vocês. Então eu preciso divergir de vocês, nós precisamos divergir. E como a gente colocou lá atrás, os pilares são equipes multidisciplinares, estou falando para colocar todo mundo engenheiro lá na sala, mas colocar um designer, um engenheiro, um arquiteto, um antropólogo, uma pessoa comum, uma dona de casa, talvez ajude no processo. E para todo qualquer desentendimento, gente, não tem uma única coisa que você não possa fazer, que é abrir a cabeça. Você precisa abrir a cabeça para entender o que está rolando e deixar as coisas fluírem. Uma outra coisa que é super bacana é tentar olhar como uma criança. Quando você coloca um ponto de vista de uma criança, muda completamente. Se eu der isso aqui na mão de uma criança, o microfone, por exemplo, o que vocês acham que ela vai falar? Ela vai falar um microfone? Ou ela vai falar uma flauta? É um batedor? É um lápis? É uma flecha? É uma espada? E assim a criatividade vai. Então, para haver qualquer entendimento, tem que haver um desentendimento para vocês se entenderem. Esse é o momento 1 do processo de Design Thinking. Não satisfeitos nesse desentendimento que a gente fala, a gente precisa fazer a pesquisa e observação de campo. E aí eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Eu ia pedir para apagar a luz bem assim, porque esse primeiro vídeo dá para apagar tudo ou não? Eu queria que vocês observassem, talvez algum de vocês já tenham visto. Vocês têm que contar quantas passes de bola a turma de branco faz. Pode dar para apagar? Tá bom. É só de lá agora. Então prestem atenção, gente. Quando a gente vai para campo, a gente tenta achar essas coisas em campo, na sociedade, né, com as pessoas. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. Quem contou? But did you see the moonwalking bear? Vocês viram o urso passando? Olha ele no centro da tela. Então, quando a gente vai para campo, é exatamente isso. Segura um pouquinho que eu vou mostrar mais um. Quando a gente vai para campo, a gente tenta observar essas coisas. Interações que talvez não sejam o óbvio. Então, agora que vocês estão especialistas em enxergar o moonwalking bear aí, que a gente está falando, o urso, vamos assistir o segundo vídeo, que mostra um pouquinho. Eu quero ver se vocês começaram a desenvolver essa visão mais etnográfica. The monkey business illusion. Que é a mesma coisa. Count how many times the players wearing white pass the ball.
The correct answer is 16 passes. Quem contou? Contaram? Did you spot the gorilla? Vocês viram o gorila agora. For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. Metade perde o gorila nesse vídeo, não enxergam o gorila. If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? Vocês viram a cortina mudando de cor ou a jogadora de preto Let's saindo do jogo? rewind and watch it again. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. A cortina mudou de vermelho para dourado e o jogador de preto sumiu. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Então, o que a gente quer deixar And esse that's the momento, monkey business. o que a gente quer deixar com vocês essa parte de pesquisa, podem acender, obrigado. Que descobrir as necessidades das pessoas não pode ser realizado através da internet, através de pesquisas ou pensamentos, ou aquela, tive uma ideia, vou solucionar esse problema. Não adianta, gente. Os problemas estão na rua, estão lá fora, a gente precisa interagir com as pessoas. Olha só, vou fazer um teste com vocês. O que vocês acham que está acontecendo aqui? A gente tem um focus group acontecendo, um evento aqui, e as pessoas estão discutindo, e talvez foi colocado aqui um produto para eles discutirem e entenderem as necessidades das pessoas. E aí a gente olha para essa foto da direita aqui, o que cada um de vocês falaria sobre essa foto? Falem 2, 3 palavras, o que está acontecendo? O que significa essa frase, essa imagem? Qualquer coisa, gente. Casamento, festa, fantasia. O que mais? Halloween. Ou seja, dá para saber o que está acontecendo com essas pessoas olhando daqui de fora? A única solução que a gente tem é lá conversando com elas. E o design thinking não sai do escritório, tem que ir para a rua, gente. A gente precisa conversar, interagir com as pessoas. E aí que entra, agora anotem, pega os papelzinhos que eu vou anotar. A física do foguete, para vocês guardem na gaveta, porque é um super segredo de estado. 3 diferentes abordagens para pesquisa, para vocês irem para campo. Essa aqui é mágica, vocês nasceram aprendendo a fazer já. Vão lá e conversem com as pessoas. Simples assim, gente. Não adianta eu ficar achando que eu vou fazer uma pesquisa superestruturada, mas na hora quem faz pesquisa sabe do que eu estou falando. Chega na hora, a coisa descamba, vira, não vira, a pessoa está com mau humor, não quer te atender. Vai lá e conversa com as pessoas, interage. Tenta sentir na pele o que está acontecendo. Outra coisa é, tenta observar de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva. O que está acontecendo? Eu estou falando isso para vocês desse ponto de vista. Se eu desse toda a palestra do outro lado, será que eu ia mudar um pouco a minha opinião, meus julgamentos? Ou mesmo, não adianta eu contar para vocês que pular de paraquedas é animal, é uma puta sensação. Vocês têm que ir lá e experimentar. E isso que é a pesquisa de empatia do Design Thinking. Você precisa ir lá e experimentar, se colocar no lugar do outro. E é isso que a turma do Poupa Tempo fez, foi lá para campo, conversou com as pessoas, fomos expulsos do Poupa Tempo, porque a gente não avisa que a gente vai. É bacana, às vezes, avisar, mas a gente não avisa, porque é para realmente entender a realidade do dia a dia. E quais são essas abordagens? Aqui entrando um pouco na parte conceitual. Existem a que a gente fala triangulação de pesquisa, de informação, né, que a gente busca. A gente faz entrevistas, lógico, qualitativas, para entender o que as pessoas dizem que fazem. A gente pergunta para elas, olha, eles dizem que fazem isso. A gente vai lá e anota. Só que eu vou para campo, que nem vocês viram o vídeo, e observo para ver o que as pessoas fazem. E aí já tem uma incongruência. Só que aí eu vou experimentar, como a Amina fez, depois ela pode contar, que ela foi tirar o RG dela e contar a experiência dela, como foi, fazer o que as pessoas fazem, para sentir na pele. Quando você tem esse mundo de informações, você fica muito munido de insights, possibilidades de problemas, de ideias, de jornadas de um dia de trabalho, de uma pessoa que trabalha, por exemplo, no Poupa Tempo. Isso possibilita a gente gerar insights. E a começar a entender, lembra do desentendimento? A gente se entendeu, desentendeu para se entender, lógico. Nivelamos o conhecimento do grupo, fomos para campo, compartilhamos essas informações e agora a gente está apto, o grupo está apto para gerar esse ponto de vista mais coletivo. Não é mais o meu ponto de vista do problema, é o ponto de vista coletivo do grupo, que foi fazer a pesquisa. E aí o ponto de vista a gente costuma dizer que é um momento de síntese, a arte de estruturar as ideias. É pegar uma parede, uma sala desse tamanho, cheia de informação de pesquisa, e começar a clusterizar para dar sentido às informações. É do caos começar a fazer sentido às informações. O que a gente fala que esse framework de trabalho, é o espaço possível de delimitação de solução. Tem um espaço, um limite, uma possibilidade de solução, um caminho. Tudo tem um limite no processo de criação. Então, o ponto de vista serve para isso. Como que a gente tangibiliza normalmente? Uma persona, que é um personagem fictício, que representa os valores, os problemas, as necessidades
de algumas pessoas representando uma persona, ou uma analogia. Tentar trazer uma abstração do problema para se desconectar do problema para você ficar mais criativo. Essa analogia estimula o processo de ideação, que é o próximo passo. Lembra do divergência, convergência? Agora a gente diverge de novo, só que eu faço essa divergência do ponto de vista coletivo, subsidiado de informações. Qual que é a grande diferença das agências de publicidade e propaganda? Que eles usam a parte de ideação para frente muito bem, perfeito. Só que a parte de pesquisa, às vezes eles esquecem. Bom, o processo de brainstorming, não vou comentar muito, porque vocês conhecem, é um processo de ideação com base num ponto de vista. Eu tenho um problema super bem definido, e eu tenho aquela frase de Einstein que fala o seguinte, que se eu tivesse 20 dias para solucionar um problema, eu gastaria 18 pensando no problema e 2 na ideia. Então, quer dizer, passem mais tempo tentando entender o problema do que a solução. O que acontece com as empresas, com os governos? Vamos fazer um brainstorming. Vamos, eu estou com um problema, vamos fazer um brainstorming. Vamos entender a fundo o que está acontecendo. Eu gosto de enfatizar essa questão na hora que a gente tem algumas ideias e as ideias têm que ir para frente. A gente precisa prototipar e testar essas ideias. A prototipagem, ao contrário de como algumas pessoas dizem, para a gente, na Design Ecos, a gente acredita que a prototipagem é um momento ainda de divergência, ela não é convergência ainda, ela é de divergência. Porque quando eu jogo para vocês uma ideia, um conceito, vocês têm percepções de possibilidades, vocês mandam essas informações para a gente. Essas informações a gente utiliza como insights, como oportunidades de melhoria daquela solução. E quando a gente faz o teste, olha que bacana isso, o cérebro exposto a palavras, a exposição do cérebro, o cérebro exposto a movimentos e a imagens. Nosso cérebro está muito mais exposto a imagens e ter reações, interações com imagens, do que só com fala. Não adianta estar falando para vocês se não tivesse uma apresentação bacana. Se tivesse uma apresentação bacana, não estivesse falando nada aqui na frente para vocês. E se eu tivesse aqui parado e congelado, tem toda uma movimentação. Então o protótipo ele precisa pautar esses 3 princípios. Como que a gente faz protótipo, gente? Aí a gente vai, tá, mas vocês têm tubos e tubos de dinheiro? Não temos, as empresas não pagam a gente tanto assim para a gente fazer protótipo. O que a gente usa? Lego, teatro, filme, massinha, storyboard, animação, papel, keynote, é uma apresentação, um folder, uma história em quadrinhos. O que a turma vai apresentar aqui é um primeiro protótipo para vocês. É uma primeira impressão da percepção que vocês vão ter de um conceito, de um poupa-tempo segunda geração, que a gente está chamando. Olha um exemplo bacana aqui. Na Inglaterra foi numa pesquisa, eles evidenciaram que o inglês ele gostava de tomar cookies com leite. Cookies com leite. Tá bom, como que a gente cria um produto para esse cara que gosta de tomar cookies com leite? E eles começaram a fazer o protótipo. Olha que bacana, um prato que eu tenho em casa, com uma cumbuca, eu já testo uma interação, tomar leite com cookies. Ele criou um prato e juntou ali. Depois ele criou uma coisa de metal, depois uma coisa de massinha. Depois ele colocou um papelão. E assim a coisa foi evoluindo. Tudo isso para quê? Para chegar nisso aqui. Produto bacana, simples, barato, rápido. Como que eles prototiparam? De forma rápida e suja. A gente fala, protótipo é sujo, barato e rápido. Não gaste muito tempo pensando, tá, mas como? Façam. Simplesmente façam, usem os recursos que vocês têm na frente de vocês. E aí vem o momento de iteração. Iteração é o seguinte, não é interação, iteração é a soma de toda a aprendizagem de todo o processo no seu produto final, na sua solução final, melhorada. E aí tem uma tabelinha super bacana que eu gosto de apresentar, que é o seguinte, vocês fizeram algum teste com alguma coisa, algum produto, algum conceito, alguma solução, tem esse quadrante, positivo e negativo. O que foi bem? Anotamos lá. Todo mundo anota, o grupo que gerou a solução, anotem. O que fomos bem, o que fomos mal, anotem. Depois, quais dúvidas surgiram? Anotem. Quais novas ideias surgiram? Peguem isso, compartilhem com a equipe do projeto e simplesmente depois somem isso ao final do processo. Vejam a diferença. Lógico que não vamos utilizar todos os feedbacks dos clientes. A gente vai ter que ter um julgamento de valor, porque talvez o cliente não saiba a pesquisa que a gente fez lá atrás. E aí a gente termina a parte abordagem, que não é uma receita de bolo, é uma forma de pensar, do design thinking, que nada mais é esse processo de divergência e convergência, que ajuda a gente a sempre estar pensando de forma divergente e convergente com a equipe. E aí, só para terminar a minha fala, eu queria só passar aqui como que a gente enxerga, nós, Design Ecos, essa questão na sociedade como um todo. Existe esse mundo maniqueísta, do tipo, eu quero fazer o bem. Aí tem aquele outro lado, eu quero só fazer dinheiro. E vira esse mundo. Os caras que só querem fazer o bem e os caras que só querem ganhar dinheiro. Para a gente, os dois mundos não são sustentáveis. O que a gente acredita é que existe um mundo de verdade que fazer o bem e eu querer ganhar dinheiro, que é justo, que eu preciso pagar arroz e feijão no final do mês, né, gente?
existe uma convergência entre empresa, sociedade e governo que é saudável. E daí que surge a sustentabilidade de qualquer modelo. Eu não estou falando de doação, não estou falando de ganância, estou falando de um equilíbrio entre tudo, entre o bem e o fazer dinheiro. Esse aqui é um pouco o nosso propósito, que a gente acredita que juntos a gente pode fazer melhor, de forma colaborativa. E aqui tem um case rápido que eu vou passar para vocês, é a primeira vez que a gente apresenta isso, a DesignX apresenta. Esse aqui chama Reforma Mais, que a gente fez em parceria junto com a Choca, que é a maior instituição de empreendedorismo social do mundo, e com a BCP, que é a Associação Brasileira de Cimentos Portland, que desenvolvem tecnologias para a construção no Brasil. A gente desenvolveu junto com eles esse Reforma Mais, que nada mais é que um serviço prestado junto com o microcrédito, por exemplo, o Banco do Nordeste, que na hora que você disponibiliza o microcrédito, R$1.000, R$2.000, você pode acessar esse produto aqui, esse serviço, a R$200 por mês, e você tem acesso a, quando você pega esse microcrédito para reforma, para reforma da sua casa, da sua empresa, que geralmente as casas dessas pessoas são a própria empresa, tem uma lojinha, tem um cafezinho, tem alguma coisinha lá, e as pessoas normalmente elas querem reformar tanto a casa delas como o empreendimento delas. Então nós desenvolvemos o Reforma Mais para quê? A pessoa adquire uma série de serviços que o Reforma Mais vai lá, faz toda a análise e o levantamento de informações necessárias para fazer a reforma, para não haver desperdício, porque a gente sabe que tem muito desperdício na reforma. E a gente oferece 3 possibilidades de plantas para eles, todos esses pontos de contato, desde uma plataforma, um app, enfim, todos esses, até uma caixinha para você juntar o dinheiro, você recebe na sua casa e você vai juntando esse dinheirinho na sua casa, para você juntar o dinheiro e poder pagar a Reforma Mais. E a ideia aqui é o seguinte, nós geramos múltiplos pontos de contato para gerar novas interações e novas ideias, interações entre esses múltiplos players que a gente está falando. Já foi testado em Osasco com outro nome, agora foi para Fortaleza e agora está em Natal o teste. E agora está sendo desenhado um modelo de negócio para ser institucionalizado, um modelo para o Brasil inteiro, e vai ser talvez, a gente tem conversado muito com a Choca e com a BCP, de ser um produto, um serviço open source, onde todo mundo poderia usar, qualquer um poderia tocar isso. Então, esse é só um exemplo do que a gente faz, que a gente fala de construirmos negócios melhores de maneira colaborativa. Sem a Choca e talvez sem a BCP, a gente não seria possível construir isso. Então, a gente sempre depende de múltiplos players para criar qualquer tipo de solução. Bom, para terminar, aqui é um pouco dos nossos serviços, só para tangibilizar o que a gente faz. A gente tem 3 tipos básicos de serviço para empresas, governos, que é desenvolvimento de cenários futuros, tá? Onde que eu estou, onde eu gostaria de chegar, mas de uma forma, o desejo que eu gostaria de chegar. Não, vamos pegar as tendências, não. Vamos projetar onde a gente gostaria de estar, com base no propósito. Tá, quais negócios, produtos ou serviços, ou até novos modelos de negócio que eu poderia construir com base em tudo isso que eu apresentei para vocês, que tem um impacto social. E o sistema Ecos, que a gente fala que é mais a parte cultural, que é transformar uma organização, um governo, uma instituição, como um todo, numa transformadora de impacto social. E aí eu quero terminar só com um vídeo da DesignX, não sei se vocês conhecem. Vamos lá. Bom, gente, era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Obrigado, aqui estão meus contatos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e parabéns pela iniciativa.